E aí, assim, eu já presenciei casais que fez uma bela festa, não tinha recurso. Lua de mel, comprou parcelado, foi. Mas não tinha dinheiro nem para comida. Como vamos ser como pais? Como que a gente pode se preparar para chegar lá? Hoje, a geração atual, a gente tem alguns desafios. Primeiro porque o custo para ter um filho encareceu. Pai, arrumei um emprego. A partir de hoje, quem paga a energia da casa é você, tá bom? Se você não pagar, a gente fica no escuro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. O bate-papo de hoje é algo que pode e deve sustentar a base da sociedade. O que é a base da sociedade, Josimar? O casamento. E para sustentar um casamento, que é algo bem complexo hoje, nada melhor do que organizar as finanças. A maioria dos casamentos se encerram por conta de problemas financeiros. E foi por isso que eu trouxe esse convidado aqui pela terceira vez para falar de algo muito importante. Segundo ele já pode pedir música, né? Porque é a terceira vez que ele está no podcast. Wellington Batista, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui novamente. Posso pedir música, isso é só para artilheiro, 3 vezes, né? Não é para qualquer um. Se é 3 vezes, mostra que tem muito conteúdo, que teve muita audiência. Sim, então estamos caminhando bem e a proposta hoje é diferente. Nós não vamos falar necessariamente de números, mas nós vamos falar de propósito. Então, essa amplitude, né, de finanças no casamento, ela é muito importante e tem muitos elementos que muitas pessoas não acreditam, mas são essenciais. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. Pessoal, ele resolveu presentear esse casal que está aqui compondo a mesa com um manual de instrução, que daqui a pouco a gente vai entender quais são as fases, né, para você sustentar um casamento, porque ele tem muita experiência para isso, técnica e prática. Então aqui o Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado. E a Bárbara, que querem ouvir aqui o que o Wellington trouxe para eles. Wellington, para começar, como que surgiu essa ideia de montar um manual instrutivo para um casal? Porque é uma responsabilidade tanto, né? Sim. A ideia, a Bárbara me acompanha em alguns materiais que a gente produz e um dia desse ela perguntou assim para mim: não vai escrever nada para mim não? Um público da minha faixa etária? E aí eu fiquei pensando, eu preciso escrever. Chamou a gente de velho? Eu falei, preciso escrever alguma coisa, né? E aí eu falei, Bárbara, dá uma dica. Fala alguma coisa, assim, que você gostaria que eu escrevesse. Mas ela não falou, não. Ela me deixou assim. E aí veio o noivado da Bárbara. E eu falei assim, já sei. Vou escrever algo que possa fazer diferença na vida dela. Dentro de um contexto, dentro de uma situação que ela está vivenciando. Então, eu pensei assim, como que eu posso contribuir com esse casamento? Uma vez que eu já fui convidado para ser padrinho dele. E uma curiosidade que eu estava pensando hoje, né? Josimar, o mundo dá voltas e realmente a gente está ficando velho. Porque a Bárbara foi daminha de honra do meu casamento. Nossa. E aí, acho que tanto tempo se passa e hoje... E a gente tem praticamente a mesma idade. Pessoal, não vamos fazer cálculo aí não, viu? Não pode. Mas não tem problema não. E assim, hoje ela fez parte do meu casamento e hoje eu faço parte do casamento dela como padrinho. E eu penso assim, qual é o melhor presente que um padrinho pode dar a um casal de noivos? Esse eu diria que de todos os casamentos que fui convidado para ser padrinho, esse é o melhor presente. Na verdade, eu produzi, né? Eu desenvolvi o presente, eu não comprei. Então ele tem um peso enorme. E eu espero que realmente daqui a alguns anos a Bárbara possa falar assim, esse presente valeu a pena. Bárbara, quando ele comentou com você que iria fazer esse manual, o que veio à sua mente, o que, conhecendo o Wellington, o que seria a ideia central desse manual? O que você esperava?
Olha, eu esperava algo muito técnico, porque o Wellington, ele tem uma vastidão aí acadêmica muito grande. Eu falei, meu Deus, será que ele vai conseguir adaptar isso pra gente? Trazer uma linguagem mais simples, né? Porque não é só o presente. Aí você já pensa no colocar em prática, né? Porque a gente tá falando de finanças. E não é uma coisa muito fácil você colocar essa parte da sua vida em ordem, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade. E quando ele entregou pra gente, a gente já leu no primeiro dia, a gente já devorou o livro, assim, e a gente viu que é algo, assim, impossível você não conseguir colocar em prática. Então, essa foi a primeira ideia. Primeiro eu achei que eu não ia conseguir, e aí quando eu tive o material em mão, eu falei, nossa, não tem como não colocar isso em prática, porque ele é muito intuitivo. Carlos, e você? Qual que foi a sua expectativa? Eu gostei bastante. Não coloquei tanta expectativa, não, mas eu sabia que isso é uma coisa boa. Ele falou, ó, tem um presente pra vocês. Falou, ó, presente é bom, né? Presente é bom demais, nós gostamos, né? Aí ele entregou o livro, a gente leu, a gente achou muito interessante. É umas instruções muito boas, né? A gente ficar ciente ali das coisas que acontecem no casamento, que ali, um spoilerzinho, no final do livro ele já fala, que foi vivências que ele passou, né? E isso é muito importante, a gente já aprender com o que a pessoa já tem pra ensinar pra nós, do que ele viveu. Wellington, vamos traduzir esse manual em tópicos, né? Vamos para o primeiro critério que você considera o mais importante para começar a estabelecer essa estabilidade financeira. Então, pensando num jovem casal, eu fiz uma recapitulação do meu casamento. Então, e a ideia parte de uma situação bem simples. Quando eu era solteiro, e hoje, antes de vir para cá, eu estava pensando um monte de coisa assim. Eu li uma vez um livro e o autor dizia o seguinte: um rapaz que pensa em tirar a moça da casa do pai dela, ele precisa pensar numa estrutura, no mínimo, compatível com o que ela está acostumada, porque senão o choque de realidade vai ser muito grande para ela sair de um ambiente confortável e ir para um ambiente totalmente desconfortável se ele não conseguir trazer essa estrutura ou eles trabalharem essa estrutura. E aí eu vim no passo a passo. Então, acho que tudo começa e a organização do conteúdo foi pensando nisso. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar? Qual que é o primeiro dilema que um casal vive quando ele pensa em casar? A festa do casamento. Aí começa o primeiro dilema. E aí, se esse primeiro passo ele não for bem dado, ele compromete os próximos 10, talvez 15 anos. Então essa foi a ideia, esse foi o princípio, assim. E pensando no que esse autor disse, pareceu engraçado, e eu vou falar aqui, talvez muita gente vai achar que eu era muito maluco. Mas uma ocasião eu peguei um acerto que eu tinha de uma empresa e falei assim, eu vou montar uma casa para mim. E aí eu montei a casa. Eu comprei todos os móveis, deixei tudo montadinho e deixei tudo no plástico. Tudo. E minha mãe falava assim, meu filho, se a moça não gostar dessa casa montada, eu falei, mas é mais fácil trocar a noiva ou a namorada do que trocar os móveis, porque eles são muito caros. E se ela não gostar do que eu comprei, como eu avaliei que eu comprei só coisa boa, ela está muito acima do que eu posso oferecer. O jogo desigual, né, que a Bíblia fala. E aí eu mantive essa casa fechada, montada, limpinha, com tudo no plástico, bonitinho, por pelo menos uns 6 ou 7 anos. Mas eu nunca levava a moça de primeira vez lá para ver. Eu dava um tempo para saber se a coisa ia funcionar, se era aquilo mesmo, para depois ela conhecer essa casa. Né? Então, a minha esposa, quando ela chegou lá, que ela viu tudo aquilo, os olhos brilhavam, ela falou assim, nossa, mas que lindo. Aí você falou assim, passou o primeiro primeiro teste. teste. O primeiro teste aqui vai dar certo. Então, acho que a gente tem que pensar o que é importante, o primeiro passo. E quando eu digo para vocês que cada frase, cada conteúdo, cada pensamento que está nesse e-book, ele é baseado numa história real, de como as coisas foram funcionando, como eu acredito que tem que ser, e se o casal fizer, ele tem grande chance de, daqui 10, 15 anos, olhar para trás e falar assim, fizemos uma boa construção. Então, quando você diz sim ou não para a festa do casamento, ou festa de casamento, ou estresse, a provocação que você está querendo fazer para o casal é a seguinte:
levando em consideração o poder aquisitivo do casal hoje e o que eles querem a médio e longo prazo, vale a pena fazer uma festa ou vale a pena fazer um investimento? Seria mais ou menos isso? Essa é a ideia. Hoje a gente vive a ideia de casamento instagramável. Eu preciso fazer uma festa e aí tudo vai ser publicado, tem todo um glamour. Então eu tenho casais que são multimilionários, que vai fazer isso mesmo, dinheiro não é o problema. Aí a gente tá falando de outro patamar. É outro patamar. Mas quando a gente traz para uma realidade que não é da maioria das pessoas, que as pessoas estão aqui embaixo, dando mó duro, juntando dinheiro para casar, aí você tem duas situações. Ou você realiza o casamento dos sonhos, ou você realiza o casamento que a condição te permite. E aí você pode fazer o melhor que você puder dentro do que a condição te permite. Aí é que está o dilema. Casamento dos sonhos, dívidas para o futuro. Casamento realista, eu vou ver o que eu posso fazer e realizar meu sonho dentro daquilo que a condição me permite. Ou seja, você pode até fazer a festa, mas desde que seja dentro da sua realidade. Não é proibido fazer festa, mas ela tem que ser dentro de uma condição, porque assim, você falou do primeiro passo, mas no material que a gente escreveu, tem 4 coisas que são fundamentais e elas são iniciais, que são 4 dilemas que vêm em cima do casal e que faz o casal achar assim, vamos casar ou não. Primeiro é a festa do casamento. Segundo, a lua de mel. Conheço casais que fez uma festa razoavelmente a lua de bonita. mel você tem que dar de presente pra eles, Wellington. E a... Você fala, eu falo. Ele já deu. Já deu? Então é. Mais um spoiler aí, ó. Né? E aí, assim, eu já presenciei casais que fez uma bela festa, não tinha recurso. Lua de mel. Comprou parcelado, foi. Mas não tinha dinheiro nem para comida. Aquilo que era para ser algo legal, acaba se tornando uma dor de cabeça. Então nós temos o casamento e a lua de mel. São 2 eventos que ocorrem um atrelado ao outro. no outro. Só que quando eu volto da lua de mel, a outra questão importantíssima na vida de um casal é aonde eu vou morar. Minha sogra cedeu aqui para mim um quarto na casa dela. Vai dar certo? Talvez sim, talvez não. Por quê? Você está entrando com uma pessoa que não é do seu convívio familiar íntimo de todo dia, porque enquanto namorado e noivo, você vai na casa da sogra, fim de semana, come, vai no meio da semana ali, bate um papo, tudo é lindo, maravilhoso, festa. Vai acordar, dormir todo dia ali, naquele mesmo espaço. Tira a privacidade de todo mundo. O casal aqui resolveu ter uma discussão. Aí a mãe do noivo já vai falar assim, tá brigando. Eu sabia que não ia dar certo. Ou a mãe dela fala assim, minha filha, eu te avisei. Então você já não tem privacidade. Mas aí, onde eu vou morar? E no material a gente trouxe uma provocação. Eu vou alugar um espaço, uma casa para eu morar, ou eu vou comprar uma casa? Essa é a provocação. O que é o ideal? O ideal é que eu tenha o meu espaço, mas eu tenho que refletir sobre qual condição é a melhor. Mas casei, fui para a lua de mel, voltei, aluguei ou comprei, mas essa casa precisa ter móveis lá dentro. Então esses são os primeiros 4 dilemas que todo casal tem que resolver antes da data do casamento. E se for mal resolvido, isso vai te trazer consequências para os próximos 10 ou 15 anos de dívidas, de desajuste e, vou dizer mais, tem muito casamento que não dura até o fim do pagamento dos boletos. Carlos, com esse conselho, que decisão que você e a Bárbara chegaram? Vai ter festa ou não vai? Vai ter uma festa. A gente tá tentando fazer uma festa na nossa realidade, justamente igual o Wellington falou. A gente não quer nada muito extravagante, uma coisa simples, uma coisa confortável, uma coisa que vai não para agradar todo mundo, agradar a gente, né, que a festa é nossa. E que o mais importante, que não venha gerar problemas, como ele falou, a médio e longo prazo. Exato. A gente tem que fazer a festa
e não ter dívida na frente, porque a festa vai passar e a gente não quer continuar pagando ela, igual ele falou, daqui 10 anos. Isso é... E aqui no casal, como que é o casal? Porque sempre é muito raro você encontrar um casal que os dois são mais econômicos ou os dois são gastadores demais. Quem que é o mais seguro aqui, mais pé no chão? Eu acho que O Carlos. Uhum. eu falo que a gente é simples. Não acho que a gente é extravagante, não. A gente consegue sobreviver com o suficiente. E ter um conforto também. Bárbara, que conselho que você, ao ler o e-book, que conselho que você achou mais importante para você, que foi provocativo, que feriu lá no seu orgulho e você falou assim, não, isso aqui agora eu tenho que ajustar para manter um casamento como o casamento que eu vejo do Wellington. Por incrível que pareça, foi a parte dos filhos. Que a gente vai chegar lá. Não sei se eu já posso falar. Pode falar. E até foi uma hora que surgiu e o Wellington tava lá. E a gente falou, vamos tirar essa dúvida aqui com ele. Porque, como o Carlos falou, acho que a gente é muito consciente. E graças a Deus, dentro da nossa realidade, a gente tem pessoas como o Wellington e que são boas referências, que são bons exemplos. Então, a gente sabe olhar isso e admirar isso e falar assim, não, isso eu posso pegar pra gente. Mesmo não estando casados, a gente já faz isso como casal. Então, filho é uma parte que a gente ainda não tem, então gera muita curiosidade e é até um ponto provocativo, né? Como vamos ser como pais? Como que a gente pode se preparar para chegar lá? Porque em relação ao casamento, a gente já está se preparando, né? Isso aqui é um manual, assim, de ouro que se eu pudesse, todo casal que é recém-casal ou que já é casal precisaria ler. Mas antes que a gente chegue a esse ponto, vou fazer uma provocação para todos vocês. A gente tem duas grandes vertentes hoje na humanidade. A gente tem a vertente de que nós nos tornamos mais inteligentes, que a gente faz poucos filhos hoje. Mas já veio uma geração que já está envelhecendo e que apostou em um filho ou quase ninguém. E a probabilidade de ter esse filho próximo, ou pelo menos ali acompanhando você, ela é bem irrisória, porque você tem um filho só, no percurso da vida você pode perdê-lo, ou ele pode ir para outro país, então você tem esse lado que deve ser pensado. Aí você tem o outro lado de que, nossa, ter muitos filhos vai custar muito caro para criar, para educar, etc e tal, mas você tem a vantagem de ter vários filhos, perfis diferentes, ter uma mesa vasta, de ter uma família grande na velhice, como eu vi agora no aniversário da minha avó. Quando você chega numa certa idade, coisas que a gente achava muito importante lá na juventude ou na meia-idade, que é ficar rico, ganhar dinheiro, economizar e tal, etc e tal, pensar naquilo, os valores vão mudando a cada fase da vida. E eu vejo que a fase da vida da minha avó, há muitos anos, é a família. E se minha avó tivesse escolhido ter só um filho por conta do financeiro, ela não teria hoje ninguém ao lado dela. Porque tendo 9 filhos, tem hora que ela pode contar com 2, 3. Imagina se fosse apenas um. Aí vem uma outra provocação. É claro que se você tiver 9 filhos, não vai ter garantia de que você vai ter isso, porque filho não é um investimento que tem garantia de retorno, que eu vi isso no especialista. Filho você não tem retorno com ele, né? Então, eu queria deixar essas provocações, eu vou deixar o Wellington comentar, porque a gente tem várias vertentes e eu gosto de ouvir todas elas. Eu vejo pessoas que falam, nossa, eu vou ter só um filho, porque eu tive um, já é caro demais. Mas eu vou acompanhar aquela pessoa, ela tem um excesso de cuidado, um excesso de gasto com aquela criança, que se fosse ter um rateio, ela poderia ter 4, 5 só com o gasto que ela tem com aquela criança. É cresce aquele filho que não está preparado para o mundo, não está preparado para o não, aquele excesso de proteção. Eu tenho um primo meu, Wellington, que ele apostou numa família maior. Ele é um pouco, eu acho que ele tem minha idade. Ele casou e teve 5, uma escadinha, um atrás do outro. E eu vejo os filhos desse primo meu muito mais bem criado, muito mais preparado para a sociedade do que os outros primos meus que tiveram um filho. E tios também, que tiveram 2. Eu vejo aqueles filhos mais mole, que não conseguem reagir. O excesso de proteção, o excesso de gasto, o excesso de investimento não preparou esse filho para a vida. Então a gente tem várias vertentes. Você começou nesse ponto, vou deixar o Wellington comentar, porque não dá para traçar uma receita para esse caminho da paternidade.
É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Ter ou não ter, ter um ou ter 5, é uma coisa que você tem que avaliar todas as vantagens e desvantagens. E a proposta minha do Wellington como consultor é essa, provocar. Eu queria ouvir agora a sua provocação. Boa, hein? Então vamos lá. Eu vou pegar uma fala do meu avô, que você conheceu. Sim. Ele falava assim direto pra mim: meu filho, mas você já casou tem tanto tempo, você é mole demais. Eu, com 3 anos de casado, já era 3 meninos e só parei com 12 porque sua avó não quis mais. Um ponto interessante que a gente tem que pensar são gerações distintas. Meu avô teve 12, a família da parte do meu pai também teve um número próximo a isso. Mas era um tempo onde os pais trabalhavam, o homem ia trabalhar, e a função do pai era trazer comida para casa, a mãe cuidar dos filhos. Essa era bem a configuração. Muitos filhos ajudavam depois no auxílio, os mais velhos, ou cuidava dos mais novos, ajudava a cuidar dos mais novos, e quando chegava na idade de trabalhar, já ia trabalhar para ajudar na despesa da casa. Mais ou menos esse é o raciocínio. Sim, da geração dos dessa nossos geração. avós. Hoje, a geração atual, a gente tem alguns desafios. Primeiro porque o custo para ter um filho encareceu. Porque antes, o menino pegava a chinela do irmão que ia para a escola de manhã para ele ir com a mesma chinela na escola à tarde. Hoje você abre o quarto, para começar o quarto, né? Antes era um quarto para todos os filhos. Hoje é o quarto do filho. Se eu tenho 2 filhos, eu já fui questionado sobre isso. Poxa, mas na sua casa, quando eu não tinha filho, só tinha um quarto separado para o filho quando ele chegasse. Aí a pessoa, mas se vier um menino e uma menina? Você vai precisar de 2 quartos. Eu falei, então, eu cresci num quarto com mais 3 irmãos e um era mulher. E a gente aprendeu a se respeitar convivendo no mesmo quarto. E aí eu disse para a pessoa, se eu tiver um filho, eu tenho um quarto para ele. Se eu tiver 2, é um quarto para os 2. E eles vão ter que aprender a conviver assim. Porque é uma questão de aprender a ter respeito. Essa é uma opinião minha, que eu combinei com a minha esposa. Assim como muita gente me questiona, poxa, na sua casa só tem uma televisão? Eu falei, sim. E não vamos ter uma segunda TV. Não é questão de, eu não posso comprar. É por uma questão seguinte, hoje nós somos 3 e a gente tem que negociar e respeitar o horário de um e do outro de assistir o que ele quer na TV. Isso é para fortalecer o quê? Laços. Os laços. Ou seja, a televisão fica na sala e quem quer assistir tem que ir todo mundo para a sala. E aí é o seguinte, eu tenho 2 filhos, dependendo do que eu ganho, eu vou ter que dividir um recurso por 2. Se eu tenho um e eu tenho o mesmo recurso, todo o recurso vai para ele. Filhos mais fortes, filhos mais soltos, mais preparados, eles são criados meio que num momento de escassez, assim, ele precisa aprender a dividir, ele precisa aprender a conviver com menos, porque eles são mais. Um tem que cuidar do outro, isso fortalece. O filho único, ele tem tudo só para ele. E aí, quem tem só um filho tem que literalmente trabalhar alguns aspectos, e eu faço isso porque eu tenho só um filho no momento. E aí eu tenho que levar meu filho, eu tenho que levar alguns coleguinhas lá para casa. De vez em quando ele dá umas crises, que ele quer o brinquedo só dele, ninguém pode tocar, e a gente tem que falar, você tem que aprender a dividir. A escola. Então nós temos que suprir essa ausência do irmão de outras formas, para ele aprender a dividir. Então, assim, não existe um número, e nem a Bíblia disse assim, vocês quando casar tem que ter X filhos. Uhum. Não existe. Mas cada um vai entender a sua realidade e vai definir. E tem vantagem e desvantagem nisso. Eu trouxe 2 psicanalistas aqui para comentar. Eu trouxe umas pessoas a favor e outras contra a discussão da escala 6:1. E aí a gente foi mais adiante. A gente foi num ponto que eu gosto de ir sempre na causa do problema.
E a gente foi comentar o seguinte, olha, nós somos culpados, porque a geração atual que está entrando no mercado de trabalho são pessoas da nossa idade que tiveram filho mais cedo. Essa geração que está entrando no mercado. Quem está na faixa dos 45 tem um filho de 20, 25 anos, que é essa geração atual. Ela disse o seguinte, essa geração, o que os pais sofreram, eles não queriam que os filhos sofressem. Escassez, não, jornada longa de trabalho, que eles só sofreram, adoeceram. Então, essa geração atual está estragada, segundo na opinião dela, a culpa foi nossa, porque a gente não ensinou, o ser humano ele não desenvolve tendo tudo ao seu dispor. Ele desenvolve muito mais rápido com a escassez. Então, quando você decide ter um filho só e você protege ele demais e não quer que ele passe por nenhum sofrimento como a gente passou, segundo essas psicanalistas, você estraga. Ela apresentou vários dados. Então, por isso que você tem hoje essa geração... Não cria resistência. Isso. Essa geração que ela está no emprego, ela fala assim, não, se não for desse jeito aqui, tchau, eu saio. Por quê? Porque ela tem um amparo da família, que está ali, não, meu filho, se você não precisar... Pensa na época dos nossos pais. Você não questiona nada lá não, que você perder aquele emprego lá, você vai ter que arrumar outro. Como é que a gente vai colocar a comida aqui dentro de casa? Então você tem muitas vantagens e desvantagens que tem que ser analisada. Porque, segundo elas trabalham com isso todos os dias, é muito difícil, pai de um filho só, educar o filho. O Wellington não, já me deu vários exemplos aqui de como ele educa o filho. Educar o filho dele não tendo esse excesso de proteção. O que ele falou aqui é importante, mas filho hoje custa muito caro. Mas o que eu vejo? Vamos colocar uma coisa provocativa novamente. Na nossa época, quando... até na minha geração ainda, quando você tinha um filho, você comprava um carrinho. Aquele carrinho ele ficava para o próximo filho. Ou se tinha 2 filhos, utilizava o mesmo carrinho. Hoje é igual o Elton falou. Tem um quarto... Até o bebê hoje a mãe não balança ele mais. Você compra um negócio para balançar o bebê. Então, o excesso de fralda, naquela época a mulher lavava a fralda. Hoje você compra um pacote de fralda ali, já deixa em estoque, ou você faz um chá de bebê. Então, o marketing foi trazendo coisas para se colocar na despesa de um filho, que se você for listar, como o Elton é muito bom nisso, em economizar, se você for listar, 80% não tem necessidade. É supérfluo. E quando eu vejo, e ela comentando aqui, quando o pai tem mais de um filho, até 3, que eu acho que é um número ideal hoje, até 3 filhos, ele não tem tanto esse apego. Quando ele tem só um, ele só pensa naquilo. E eu fui observar com os amigos meus, cara, é um excesso de proteção, um excesso de cuidado com aquele filho, que isso não prepara ele para a vida. É muito raro ver o pai de um filho só. Então aqui nós estamos colocando vantagens e desvantagens para esse casal pensar depois, né? Porque é uma decisão bem complicada. Eu vou fazer uma fala agora que pode causar problema, tá? Esses dias, meu filho é apaixonado do Homem-Aranha, então ele tinha 2 pares de chinela havaiana do Homem-Aranha. Uhum. Só que um tinha a correia preta e o outro vermelha. E aí o seguinte, eu sou de uma geração antiga. E a chinelinha dele, da sandalinha da correia azul, arrebentou o pé esquerdo. E a outra arrebentou o direito. Aí a minha esposa falou assim, temos que ir na loja comprar uma sandália pro menino e coisa e tal. E estávamos saindo por aí para um passeio. E aí ela falou assim, não vai dar tempo de passar lá para comprar uma sandália. Eu falei, calma aí. Fui lá, peguei a chinela e juntei as correias das 2 que estavam boas e fiz um par novo. A minha esposa quase morreu, falou para mim assim, não acredito que você fez isso. Olha que coisa mais pobre. Juntou as correias diferentes. Aí eu falei, João, aqui sua chinela. Nossa, papai, mas ficou maneiro, hein? Uma correia de cada cor. Então, para ele foi o máximo. Ter a chinela, eu tive uma solução, e aí eu brinquei com a minha esposa. Eu falei, meu bem, na minha época, arrebentava, a gente pegava o grampo da minha mãe, apanhava da minha mãe, porque pegava o grampo, que não era muitos, para colocar lá na frente e a gente continuar usando o chinelo. Então, essa mudança de comportamento, de que tudo tem que ser do bom, tudo tem que ser do melhor, não deixa a criança vivenciar a experiência de juntar 2 pares de chinela, juntar as correias e fazer um negócio colorido. Que talvez, se a gente for na loja, vai ter lá como moda. Mas se eu juntar isso em casa,
talvez vire um problema. Né? Wellington, mas antes que vocês pensem em nos responder quantos filhos vocês estão pensando em ter, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Wellington, você que é um cara que gosta de economizar e planeja muito bem isso, você tem uma casa que você já comentou aqui, que era o seu sonho, uma casa muito boa. Uma casa muito boa merece móveis planejados, né? Na verdade, Sim. quando você não fez ainda, a esposa tá ali cutucando. Vamos fazer uns móveis planejados, vamos fazer um armário, vamos fazer uma decoração melhor. Capítulo aí, fala sobre os móveis, capítulo 4, né? Fala disso. Isso. Então, se você quer montar sua casa, fazer um projeto, se você ainda não tem um projeto, você pode procurar a equipe da AWS Interiores e Planejados, que vai executar o seu projeto, a sua casa, do seu jeito. Se você é empresário, como Wellington, empresário, professor, você precisa de uma boa assessoria contábil. Assessoria contábil que vai trazer a melhor análise tributária, que vai trazer o melhor enquadramento fiscal para você, é a Conceitos Contabilidade. O QR Code está disponível na tela. Então, gente, agora eu queria saber de vocês, depois dessas provocações aqui, minha e do Wellington, quantos filhos que vocês pensam em ter depois de ter lido o manual do Wellington, analisado os prós e os Corre um contras? risco de agora cancelar a festa, hein? Pode responder. Não. Vai dar Antes de falar, você fez a pergunta antes, o Wellington comentou. Eu acho que tudo depende da cosmovisão que a gente tem, né? Que é a Certo. nossa visão de mundo. E a nossa cosmovisão é cristã. Então, quando a gente pensa em filho, a gente pensa em herança. E te respondendo, nós queremos ter 4 filhos. Parabéns, porque é E- difícil ver alguém, principalmente cristão hoje, que eles querem decidir o que Deus vai fazer por você. Olha que louco. Se Deus disse que antes de você ser gerado ao seu ventre, Deus já tinha um plano para você na terra, de filhos, de tudo. E normalmente a gente quer controlar Deus, né? Quer escolher tudo que vai fazer, e às vezes que Deus quer te dar uma coisa e a gente acaba atropelando, né? Mas e você também concordou com essa ideia de 4? Antes da gente começar a namorar, a gente vinha discutindo bastante sobre isso. Antes da gente começar. Olha, você vai ter muito Conversar. sobrinho para presentear. Não tem como Pensa. você correr, não. Se você não Eu quis já falei gastar, pra ele. se você não quis gastar tendo muito filho, você se ferrou. Vou Você mandar vai tudo ter pra que casa dele presentear no do final de Vai lá semana. pra casa do tio Wellington. Tá ficar vendo? brincando O que lá. eu arrumei? Não, vai Você economizou na sua família. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Porque o sobrinho você vai chegar com um amor dobrado, né? Porque você já teve um filho. Agora chega o Pensa. sobrinho, o amor vai ser dobrado. Mas o bom do sobrinho é que se ele der trabalho na casa da gente, eu tenho outros sobrinhos. Ah, Começa a dar trabalho, menino, vaza, vai embora. Vai pra casa do seu pai. Porque não sei se você sabe, a minha família toda mora no mesmo condomínio. sim. Então meu sobrinho chega lá, começa a dar trabalho, filhinho, vai pra sua casa, vai dar trabalho pro seu pai lá. Então, assim, é só pôr a Bárbara e o Carlos pra morar próximo. Deu trabalho, minha filha, ó, Wellington, mochilinha. voltando aqui o que a gente estava seguindo, primeiro você falou do não e do sim da festa de casamento. Eles já pegaram o conselho, vai fazer uma festa dentro das condições que eles podem. A lua de mel já tá garantida. A lua de mel já está garantida pelo cunhadão. E o próximo passo? Qual que é o próximo passo do manual? Aí a gente tem a discussão da casa, comprar ou alugar. Já conversamos, porque o Carlos tem um lote, a ideia de construir, comprar pronto, alugar. Então, essa é uma combinação que tem que tomar muito cuidado. Inclusive, no e-book eu coloquei o seguinte: seja qual for a decisão, a gente tem que pensar na renda atual dos dois. E esse investimento ou essa alocação, ela não pode ultrapassar. A gente até brinquei, coloquei um teto, 1/4 da renda deles. Porque senão compromete as outras coisas. Então, eles já estão encaminhando algumas situações para isso. Questão de mobiliar a casa. Aguardem, convide os padrinhos, alguma coisa você ganha. Então, dá uma segurada que sempre alguém sempre quer presentear, e isso é muito interessante. E tenha uma visão seguinte: você não precisa comprar os móveis para a vida toda. Compre, porque a móveis é assim. Hoje tudo é muito... Antigamente você comprava uma geladeira, ela durava 20 anos. Hoje você compra uma, daqui 3, 4, 5 anos, já saiu tantos modelos novos,
E aí você olha para a sua que está perfeitamente funcionando bem. Aí você fala assim, não, minha geladeira já não presta mais. Eu preciso de uma nova. Então não precisa comprar o que tem de melhor no mercado se você não tem recurso. Não vamos aqui falar que é proibido comprar coisa boa. A gente tem que ter sempre o pé no chão daquilo que eu posso. Se eu posso, eu vou. Se quer trocar mais de geladeira, procure mais fonte de renda. Não Procure é? aumentar a renda primeiro. Vamos trabalhando isso aos poucos. Por quê? O que acontece? Projeto 4 filhos. Se ficar devendo a festa do casamento, ficar devendo a lua de mel, se comprar uma casa financiada para pagar em 30 anos com uma prestação muito alta, mobiliar essa casa com carnês a perder de vista, o primeiro filho só pode chegar depois de 5 ou 6 anos. Com sorte. Porque senão ele vai ser mais um ali naquele contexto de estresse por falta de dinheiro. Então a gente tem que ser consciente disso. Então a gente tem que se preparar para receber. No e-book eu trabalhei 3 capítulos específicos sobre filhos. Primeiro ponto importantíssimo, e acho que ele é muito salutar, é que eu tenho que... decidimos a partir de agora, vamos trabalhar para engravidar. Então eu tenho que trabalhar a saúde da mãe. A mãe é o objeto de cuidado. Pré-natal, ela tem que ser bem alimentada. Ela tem que ser assim, porque a saúde da mãe... vai implicar na saúde do filho. Exatamente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o filho chega. Chegou, e aí? Como é que vai ser os primeiros dias? Muita gente me perguntou, eu tive o filho... meu filho nasceu exatamente um mês depois, praticamente 1 mês e meio depois do primeiro decreto do isolamento social da pandemia. E aí muita gente perguntou assim para mim, Wellington, o que mudou na sua vida? Eu falei, você está perguntando do ponto de vista financeiro ou de dia a dia? Porque nós tínhamos nos preparados para receber o nosso filho. Quartinho pronto, reserva financeira para remédio, consulta, plano de saúde, tudo conforme planejamento. Aí eu disse para a pessoa, a única coisa que mudou foi, agora nós temos uma pessoa a mais na casa. A gente tem um cuidado com ele. Mas existe hoje uns negocinhos, aí eu vou falar assim, eu não sei agora quanto isso vai custar, casal. A criança está com cólica, chora a noite toda. Existe um remedinho que o frasco dele é desse tamaninho. Deve dar umas 5, 6 gotinhas. E ele custa quase o rim do pai e da mãe. Cuidado com a sua instrução, que tem uma médica ali te avaliando lá, ó. Vê se essa instrução eu não sei se eu pertinente lembro ou não. bem, eu não sei se eu lembro bem o nome desse medicamento, mas é e esse mesmo. Pensa num remedinho caro na farmácia. Você dá lá pro menino uma gota, quando você pensa assim, vou dar a segunda gota, o remédio acabou. Lá vai você pra farmácia comprar outro. 180, 200. Na época era 90, já dobrou o valor. Então, é assim, e aí? Vamos lá. Você tem um ser novo na sua casa que muda toda a sua dinâmica. De dormir, de acordar. A mãe está amamentando, tem que ter descanso. O pai vai trabalhar. Eu tive um privilégio de estar na pandemia trabalhando de home office, então eu trocava a noite pelo dia sem problema. Mudou a rotina. Agora eu fico imaginando o pai que muda a rotina e que chega o remedinho da cólica, a fralda, uma consulta, e ele não tem o dinheiro para fazer. Ele não tem um carro para pegar o filho dele levar no hospital. Ele não tem um plano de saúde, ele tem que ir lá para o PSF ou para a UPA. E aí a vida dele começa a virar o quê? Um caos. Então o primeiro ponto é, preciso me preparar para essa gestação, cuidados com a mãe e os cuidados com o recém-nascido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa criança vai crescendo. Eu tenho que trabalhar com ele a educação financeira. E o último ponto, que é o último capítulo do e-book, é o legado que eu vou deixar para o meu filho. Mas antes da gente chegar lá, não vamos falar disso agora, Esses não. 3 pontos. Fiquem aí que a gente vai chegar lá. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque isso também é provocativo e vai ajudar eles a Sim. decidir o momento de começar essa família de 4 filhos. Wellington, você decidiu ter filho de forma mais tardia. Depois que chegou o seu filho, porque antes a gente não consegue mensurar isso, segundo quem é pai, que eu ainda não sou.
Depois que chegou esse filho, você se arrepende de ter deixado para ter filho bem mais maduro? Se você pudesse voltar no tempo, você teria sido pai mais cedo? Ou não? Você acha que foi o momento certo e você tá feliz com isso? Nossa, essa é uma pergunta assim, interessante. E eu vou responder porque assim, nós temos um relógio biológico. A minha geração de 4 irmãos, que eu tive que trabalhar, e no início, vou te dizer o seguinte, naquela ocasião, a necessidade de trabalhar era tão grande que não me permitiu dedicar os estudos para conseguir entrar numa universidade pública. Então, pelo fato de não conseguir ter um ensino médio ali, com a condição de chegar e competir numa vaga na universidade pública, me levou para uma universidade particular. Mas para chegar na particular, eu tive que levar mais um tempo. Teve um vácuo onde eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então criou um vácuo, porque eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Depois eu entrei na faculdade, com muita dificuldade e tal. Se eu tivesse tido um filho muito novo, eu teria replicado, talvez, essa mesma situação com meu filho. Ele teria vivido o que eu vivi. Ter optado por casar um pouco mais tarde e ter um filho um pouco mais tarde, mudou todo o cenário financeiro estrutural. Mas eu vou perder no futuro algumas situações. Porque toda escolha implica numa perda, né? Eu vou ter perdas. Por exemplo, meu filho hoje, ele tem avós. E ele curte muito os avós. Se meu filho esperar para casar lá quando ele tiver de 25 a 30 anos... Se ele for igual a você... Se ele esperar como eu, o filho dele não vai ter o avô paterno. Essa foi a escolha que eu se fiz. for pela média de vida do brasileiro hoje, provavelmente você não verá o casamento dele, se ele for casar na idade que você casou, né? Entende? Então, assim, foi uma escolha, eu tenho essa consciência. Só que hoje eu tenho certeza, porque assim, meu pai foi criado numa condição de 11 irmãos, pobreza extrema. Eu não fui, eu sou de uma geração que eu não fui criado numa pobreza extrema, mas assim, meu pai, quando eu fui o primeiro a trabalhar, pai, arrumei um emprego, a partir de hoje quem paga a energia da casa é você, tá bom? Se você não pagar, a gente fica no escuro. A gente tinha que colaborar. Meu pai chegou e falou pra mim, meu filho, você tem casa e comida, mas eu não tenho condição de te ajudar a pagar uma faculdade. Mas você não acha que foi por isso que você se tornou forte como você é hoje? Sim. Parte sim, mas o que eu tô te dizendo é o seguinte. Porque hoje, a provocação que eu fiz anteriormente é que na prática, vou dar um exemplo lá da minha época da faculdade. Na época da faculdade, eu estudei na Unip, que era uma universidade e ainda continua sendo uma universidade para classe média alta, pelos valores, né? Então eu estudava de manhã, era mais seletivo ainda. Então eu era o mais pobre da sala. E olha que não era um pobretão, mas era o mais pobre. As pessoas que tinham mais estrutura financeira, que passaram pelas melhores escolas, não conseguiram concluir o curso e não davam valor àquilo, porque não tinha escassez zero. Uns tinham motorista para levar e trazer. Ou seja, se eles se tornassem um grande homem, estava rico. Se não tornasse também, estava rico. Do mesmo jeito. Então, assim, por isso que tem uma linha muito tênue aqui de qual escolha fazer, porque eu vejo que sempre a escolha de ter filho mais cedo e mais filho, ela acaba sendo melhor. Porque a escolha do Wellington, eu entendo a escolha dele. Porque ele sofreu, ele viu aquilo, ele pensou, cara, eu não quero colocar meus filhos para passar por isso. Mas aí vamos por esse lado que eu estou dizendo. Quando eu olho para o cenário inverso, são poucos que são fortes nesse cenário de tanta proteção. Tem um outro lado que eu quero colocar que me trouxe uma grande vantagem hoje de ter sido pai um pouco mais velho. Configuração de trabalho. E esse ano, eu com a minha esposa, a gente fez uma configuração onde o ano passado a gente tinha decidido que um dos dois iria trabalhar meio período esse ano. E acabou que, por uma circunstância, as coisas vão caminhando, Deus vai mostrando, e acabou que a tendência era ela trabalhar meio período fora
e ficar com ele em casa a outra parte. E acabou que no final do ano a situação se inverteu e eu acabei optando por ficar meio período em casa, fazendo home office. E hoje eu tenho o privilégio de estar com meu filho todos os dias e passar a tarde com ele. Coloco ele para dormir, vou fazer algum trabalho que eu tenho que fazer no computador e tal. Ele acorda, a gente assiste algum desenho, fico sentado na porta de casa vendo ele andar de bicicleta na rua. Coisa que se eu tivesse tido um filho há 20, 25 anos atrás, eu viria meu filho uma vez por semana no domingo. Então, assim, tem ganhos, ganhos e perdas. Sim, toda né? escolha você tem ganhos e perdas. Eu tenho a consciência de que dificilmente eu verei um neto, a não ser que ele seja muito precoce. Por outro lado, meu pai, que era caminhoneiro, às vezes eu passava 15, 20 dias sem ver ele. Por outro lado, eu tenho uma convivência com meu filho todos os dias. E vocês? Vamos lá, vamos entender esses 4 filhos aí. Qual que é o planejamento que vocês já pensaram aqui dentro dessas análises aqui, controversas aqui? Qual que é o planejamento? Otimizar de 2 em 2. Como que seria, Bárbara? Eu acho que o Hélito resumiu muito bem, assim. Eu acho que não é a questão do tempo, né? Eu acho que é a questão da educação. Você pode sim ter um filho nesse cenário confortável, mas você vai saber educar essa criança. Aí a gente entra naquele ponto que eu falei pra você sobre a cosmovisão, né? Filho é pra quê? Vamos entender pra que serve um filho, né? Ele não é pra gente. Deus nos deu pra isso, pra educar, pra preparar pro mundo, e o mundo é seu. Eu vi esses dias no Instagram assim, se a gente fizer tudo certo, talvez no domingo eles voltem pra almoçar com a gente, mas não é uma obrigação deles. Agora já a nossa é saber educar essas crianças. Seja agora ou seja daqui 10, 15 anos. Se a gente souber educar certinho, vão ser homens fortes que não vão precisar passar pelo que ele passou, por exemplo, né? As nossas vivências, que a gente se prepara também para ser bons pais, vai dar para essa criança um futuro adulto para ele ser joia, assim, na vida. Então, eu acho que, para mim, o ponto principal da preparação é isso. Como vai ser a educação dessa criança? Como a gente vai se preparar? E aí entra a questão das finanças também. Porque nós, como crianças, como adolescentes e como jovens, não tivemos isso, né? Acesso à educação, a finanças nem na escola, nem na igreja, né? Que a gente já conversou sobre isso, muito menos em casa. Então, é um ponto importante da gente se preparar para educar essa criança, inclusive financeiramente. E você, Carlos? O meu desejo... faço das minhas palavras as palavras dela as minhas. O meu desejo é que eu não seja... não digo que seja um defeito, mas meu pai foi essa questão que vocês falaram muito sobre a superproteção. Meu pai não me preparou muito para esse mundo. Eu confesso. Fiquei debaixo das asas dele por muito tempo. Me demorei muito a ter o start, assim, sabe? Não, eu tenho que correr com minhas próprias pernas, senão eu vou ficar para trás. Meu desejo é que... Minha vontade é que eu não repita esse mesmo erro com meus filhos. Eu acho que foi um erro que me podou bastante. Eu acho que foi demais. Eu acho que pôr eles numa situação de que eles precisem se virar, acho que faz eles ficar mais fortes. Sim, se a gente for pegar em qualquer modelo, orientação psicológica, orientação de modelo familiar em qualquer lugar do mundo, não existe uma opção perfeita. Mas essa é uma vantagem de ter mais filho, porque nem se o pai quiser, ele vai conseguir ter toda essa proteção para todos eles. Ele não tem tempo para isso. Né? E o ser humano, ele não funciona com tudo ao seu dispor. A gente só desenvolveu a humanidade baseado em determinadas escassez. Não tem um desenvolvimento quando a gente está na zona de conforto, né? Até porque o nosso corpo, ele prefere ficar na zona de conforto, né? Mas é Nosso cérebro é moldado para isso. Ele é moldado para confortável. Confortável. Você vê que tudo que a gente vai fazer diferente, aí a gente fica assim, será que eu vou? Será que tem necessidade? Será que precisa? Eu vou ficar por aqui mesmo. E qual de vocês dois que acha que é mais rígido, que será mais rígido nessa criação e quem vai ser mais... passa a mãozinha na cabeça? Eu acho que eu vou ser mais rígida. Acho que Carlos é mais eu também apostaria nisso. Pela postura dele, eu acho que você vai ser um pouco mais rígida e ele, até pela criação que ele teve, ele vai ser difícil ele ser rígido. Eu vou fazer uma fala, mas não pode ir no ar não, tá? Não, mas vai pro ar, então já pensa que você vai falar que não vai ser tirado de ar, não. Meu filho falou assim um dia pra mim, papai, a mamãe é brava, né?
Eu falei, meu filho, papai vai te ensinar uma lição pra vida toda. Cuidado que ela vai estar assistindo, cuidado. Papai vai te ensinar uma lição pra vida toda. Gente, eu não tenho nada contra as pessoas baixinhas, mas eu disse assim pro meu filho, quando você ficar adolescente, que for namorar, papai vai te dar uma trena pra você medir. Se a menina que você estiver interessada, ela tiver altura menor ou igual a 1,54, é brabo igual a mamãe. Ó, você vai apanhar em casa, tá um jeito de apanhar em casa. Essa parte ela não pode ver. Mas assim. Aí a gente calcula o tempo, fala assim, 1,54. aí você vai falar assim, ó, você vai falar pra ela, ó, assiste só até tal tempo, né? Daquele período pra frente, você não assiste podcast não. Né? Porque a mamãe é braba. Wellington, nós falamos aqui de 3 pontos, né? Sim. O 4º ponto, qual seria? Falamos dos 4 primeiros: casamento, lua de mel, casa, móveis. Falamos de filhos, 5. Tem um outro ponto que está no e-book, que ele é muito importante. E ele baseia-se lá na ideia de Gênesis, e os dois se tornarão uma só carne. E isso é um processo. Fala pro Matheus, pra você bater a lição, que ele tá pensando em casar também. É cristão, mesma filosofia dos dois. Isso é um processo, porque assim, o orçamento é assim, seu dinheiro, meu dinheiro, ou nós vamos chegar no ponto de ter um orçamento único da casa. É um processo, tá? Essa minha vocação você entendeu? Aí, amor, você passa todo o seu dinheiro pra mim, tá? Houve a instrução do Wellington. Acho que vai dar ruim aqui. Eu falei isso pra ela mais cedo. Eu falei, amor, mas esse ponto é um ponto interessante pelo seguinte. Quando eu conheci minha esposa, a gente já falou em palestras, publicamente, não é problema. Eu estava namorando com ela, e por isso que isso aqui, ela tem que dar os créditos a ela. É uma evolução do primeiro livro que eu escrevi. A gente estava namorando, ela chegou e falou assim para mim: meu bem, você pode me emprestar um dinheiro? Aí, imagina a cabeça de alguém que estuda gestão de empresas, né, contabilidade. Aí eu fiz a conta, ela mora com o pai e com a mãe, não ajuda em casa, porque eu já sabia, 2 empregos, e pedindo dinheiro emprestado, esse negócio não vai dar certo. E aí, eu fui no dia seguinte, eu falei, tá bom, eu vou ver. Aí no dia seguinte eu fui e imprimi para ela um modelo de uma planilha. A gente namorou bastante. Aí eu falei, eu vou deixar para falar desse negócio no final, porque pode ser o último dia. Porque eu fui decidido assim, hoje pode ser o último dia. Aí eu não toquei no assunto do dinheiro. Quando eu estava indo embora, ela falou assim, você viu aquele negócio do dinheiro para mim? Eu falei, bem lembrado, deixa eu te falar. Eu não vou te emprestar o dinheiro. Eu acho que o problema não é a falta de dinheiro que você está precisando. Eu acho que você precisa aprender a controlar o seu dinheiro. E eu trouxe para você um modelo de uma planilha. Se você perguntar para ela hoje, ela disse que deu vontade de ser aquela última vez que ela falaria comigo. E aí ela falou assim, mas isso é uma camisa de força. Eu falei, pois é, mas é graças à organização e a essa planilha que eu tenho tudo que eu tenho hoje. E fui embora. Então, a partir daí, me veio essa ideia. Se eu não resolver esse problema enquanto namoro, no casamento é muito mais difícil de resolver. E aí, qual que é a receita? Você vai conseguir no primeiro dia de casado já quebrar todos os paradigmas e juntar esse orçamento num só? Não. Então, solteiro, cada um foi controlando sua planilha. Os primeiros anos de casado, a gente tinha a cota de participação na despesa da casa de cada um. Cada um mantinha a sua planilha, mas despesa da casa, a gente tinha a ideia de despesa da casa, despesa com carro, tudo. Vamos comprar uma TV. Quanto que você pode ajudar com o seu salário e quanto eu posso com o meu? E aí meio que a gente dividia a parcela proporcional ao que cada um ganhava. Mas depois de um bom tempo, a gente foi conseguindo unificar o orçamento e hoje a gente tem uma planilha onde entradas, a dela e a minha, despesas, saldo. Mas isso levou, na linha do tempo aí, bastante tempo para acontecer.
Ah, Wellington, mas aí a mulher tem que arrumar a unha, arrumar o cabelo. Como é que funciona E isso? as mulheres que falam que o homem tem que ser o provedor? Então, esse paradigma já não existe. A não ser que, assim, acho que quando fala assim, os dois se tornam um, o casal tem que se ajustar. Não é eu que vou dizer para eles assim, esse modelo de planilha única, de orçamento único e de juntar as receitas e unificar as despesas, eu consegui fazer isso na minha casa. Nem todo mundo vai conseguir. É um estágio de amadurecimento que tem que ter o casal. Mas lá em casa a gente tem uma cota de cada um para ele gastar com o que ele quiser. E eu não quero saber o que ela faz com o dinheiro que é destinado para ela. Então tem um orçamento, lá dentro do orçamento tem a cota que é destinada para ela. Acho que eu vou ter que ajustar a cota de uma pessoa que está ali sentada, porque ela vai dar ruim. Ela compra roupa todo dia. Né? Então é uma ideia que a gente vai organizando. Funciona? Num primeiro momento, tira da zona de conforto, depois vai se ajustando, vai fazendo pequenos ajustes aqui e ali. De vez em quando ela fala, acho que você precisa aumentar a minha cota aí, que tá pouco, não tá dando não. E aí nós vamos olhando, mas a gente olha para a ideia do orçamento, do projeto de vida que nós queremos ter. Nós vamos, para chegar no ponto, e eu estava conversando com a Bárbara e o Carlos, antes da gente subir. A gente já tem a ideia de trocar o carro daqui, início de 2030, no máximo. Hoje, nós já temos no nosso orçamento a parcela do carro. Entende? Mas eu vou comprar o carro, não é o carro que o Wellington quer. É feita uma análise do carro que é ideal para a família. Então, a ideia é família. Então, esse é o primeiro ponto, que é o casal se alinhar, que tem um título aqui que é muito interessante, que é vocês, o que é meu, o que é seu é seu. Tem essa provocação. E tem um outro capítulo que fala por que vocês brigam por dinheiro. Entende? Então, acho que essa unificação do casal, da visão que eles têm sobre finanças, de como gerir o lar, a família, respeitando interesses individuais, é muito importante. Esse é um outro ponto que é fundamental nesse processo. E para falar do último ponto, assim, que é o próximo, que a gente tem que se blindar em relação aos familiares. Se você é um cara que está zerado ou todo ferrado, ninguém te pede ajuda. Mas se você começa a ter um pouquinho mais, existem pessoas na nossa vida que precisam da nossa ajuda. Tem pessoas na nossa vida que querem nos explorar. Entendeu a diferença? E aí tem uma provocação ali, que tem um texto bíblico para isso, que fala que é o seguinte: nós temos que carregar as cargas uns dos outros. Mas a gente tem que suportar a pessoa que momentaneamente precisa de uma ajuda real e diferenciar aquele que só faz bobagem contando comigo. Que é aquele que passa 15 anos e o cara continua devendo todo mundo e nunca paga ninguém e está sempre pegando dinheiro com as pessoas. Esse, a gente tem que blindar o nosso casamento. Por quê? Porque eu vou tirar algo do meu filho, da minha esposa, e vou dar para um cara que só faz bobagem, que é aquele que é endividado, mas o endividamento dele não é porque ele não tem emprego, é porque ele não toma decisão interessante, inteligente. Ele sempre está fazendo besteira. Então a gente tem que blindar essas pessoas à nossa volta que querem nos explorar. Ajuda eventual, perfeito, temos que fazer. Mas tem gente que só quer explorar. E aí você tem que filtrar. Então aí você blinda o seu casamento. De como você vai ajudar terceiros, você blinda os dois se tornando uma só do ponto de vista financeiro e casal, e você se organiza dentro desse universo. E aí, assim, quanto tempo isso vai levar, como isso vai funcionar, a gente tem que ver a dinâmica de cada casal. O que funciona para mim bem, talvez vai levar um tempo maior ou nem funcione para os dois. Vou voltar no ponto que eu achei interessante, porque vocês brigam por dinheiro. Vocês estão na fase de namoro, e aí vocês vão falar o que vocês pensam e tá aqui.
o professor para ensinar e passar as instruções. Mas o que vocês acham que pode gerar briga entre casais por dinheiro? Pode usar até o exemplo de vocês. Se já tiveram ou se já pensaram nesse aspecto. Eu acho que o único impasse é que eu tenho dificuldade de guardar. Ele já Eu sou consegue mais. seguro um pouco. Aí entra naquela questão que o Elton falou, nada é do dia pra noite. Porque às vezes você quer gastar, ele fala assim, guarda. Aí começa... Amor, eu tô guardando, por que você tá gastando? Né? Tipo, não faz sentido. Aí você fala assim, mas eu preciso. Já viu aquela frasinha, né, velho? Já Mas vi, eu já preciso ir no salão, eu preciso cortar o cabelo, eu preciso pintar, eu preciso comprar unha. Eu falo, não, eu também preciso de um iate, eu preciso de um avião, mas eu não posso. foi. Eu modo assim, Jet ski. Aí vem as 3 palavras do Cortella. Quero, posso, devo. Às vezes eu quero, mas não posso, né? A Bíblia responde assim, nem todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me Todas convêm. as coisas não. Então esse seria o primeiro ponto que vocês identificaram que às vezes pode gerar um conflito por dinheiro. Qual é? Você tem mais algum ponto que já gerou? acho que é só esse mesmo. Não- Esse já a tá gente- suficiente. A gente ainda tem que ajustar isso. ainda. Não teve nada que desse um atrito muito grande. Quando você então, tá no foco ali de guardar mais dinheiro, né? Que pelo que eu vi, tá próximo do casamento. E aí ela quer ir 2 vezes na pizzaria, ou quer ir 2 vezes por Não, semana no fala. restaurante japonês. Como é que você não acha? vai dar, não. Guarda esse dinheiro aí. E ela fica chateada no primeiro momento. Aí você fala, vamos ler lá o manual do Edson. Mas posso falar uma coisa? Ah. Vou fazer propaganda, hein? Ah. Deu muita sorte essa moça. Por quê? O homem é cozinheiro. Ele não leva ela pra comer coisas, ele faz pra ela. Isso, dá pra inventar. Aí fica umas mais coisas. barato. Mas a questão é a seguinte, porque o hábito da maioria das pessoas não é nem a necessidade, é só o hábito de De- fazer o que a maioria faz. Ir ao restaurante, ir ao shopping, ir para Caldas Novas, ir para o Rio de Janeiro. Essa é a questão, né? É uma coisa diferente de você falar assim, vamos para o Rio, vamos de carro, para economizar. Não, vamos para o Rio, vamos de avião e ficar no melhor hotel. Esse é o ponto, porque às vezes quem é mais da euforia, do parecer ser, ele vai falar, não, mas eu tenho que ir, essa viagem é especial, um ano de namoro, a gente tem que ir pro Rio de Janeiro de avião, a gente não vai de carro. Eu vou postar que eu tô E indo não de pode carro. nem ser voo de madrugada, porque eu tenho que postar. Eu tenho que postar. Porque o voo de madrugada é mais barato. Né? Não, e se eu vou pra praia e vou fazer umas fotos, eu não posso ter só um biquíni, eu tenho que ter no mínimo 5 biquínis, são 5 dias. Né? Então esses... eu tô colocando na mesa aqui, mas quando tem essa divergência, tem vários conflitos e várias defesas para gastar, né? Uhum. Faz sentido. Mas a gente não... Ele sempre dá uma solução, assim, que não me chateia. Né? Igual o Elton falou, né? Ele cozinha pra mim. É bem Ela melhor. pede uma coisinha, eu vou falar, pô, vou É fazer bem- minha vidinha, vou fazer. É bem melhor. Tá? Você falou da blindagem, qual que é o próximo ponto? E aí, por último, a gente fecha falando do legado que a gente vai deixar para os filhos, né? Então, o melhor legado que nós podemos deixar não é dinheiro, é caráter. E a gente precisa passar a vida toda ensinando isso para os nossos filhos. Caráter vai muito além de deixar herança, né? Então, bens materiais na mão de quem não sabe utilizar acaba. Mas o caráter, esse não tem como você destruir. É o nosso legado. Tem que ser o nosso legado. Então, a reunião dessas várias ideias nesse e-book traz assim um passo a passo. Porque a gente pegou a ideia assim, vou casar e vou ter um filho. E quando esse filho tiver adulto, sabe esse leque de tempo? A ideia foi essa, assim, de pegar esse leque. Basicamente, esse e-book, ele traduz o que a gente aplicou na nossa casa nos últimos 16 anos. Porque agora, dia 30 de maio, completa 16 anos de casado. Well, nesses 16 anos de casado, não sei se você colocou isso no manual, mas isso é algo que faz parte de qualquer casamento, que é a inteligência emocional para mediação de conflitos. Como que você chegou até a esse período de casamento? Você teve muita inteligência para mediar conflito, que é aquela coisa do casal que tem uma hora você vai ter que ceder, outra hora ela vai ter que ceder. Nunca pode ser só um que possa vir a ceder no relacionamento. Como que você mediou esses conflitos? Não precisa citar aqui não, talvez teve umas brigas bem fortes. Esses conflitos que apareceram ao longo do casamento.
Como, por exemplo, vou colocar um aqui para deixar o negócio Ah. mais complexo. Por exemplo, a sua esposa falou assim: nossa, Wellington, mas tem fulano de tal na minha família que tá precisando de ajuda. E você sabe que ele estava mais próximo daquele perfil que é uma pessoa que está sempre contando com você, Uhum. mas tinha um lado que você falava, que você olhava assim, mas essa pessoa é muito importante para ela. Faço ou não faço? Esses conflitos aí, como que você mediou? A gente tem que sempre ter em mente o seguinte: a gente tem projetos de vida. Eu acho que todo casal ele precisa ter projetos. Tô aqui hoje, mas a gente tem sonhos para serem realizados. Então a gente tá sempre aqui o seguinte: a gente precisa ajudar o outro aqui, a gente ajuda uma vez, ajuda duas. Em algum momento a gente tem que conversar, ó, a ajuda não está surtindo efeito. Já viu a expressão buraco sem fundo? Em alguns momentos acontece da minha esposa ficar chateada, mas existe um combinado. O que você faz para sua família, eu também tenho a mesma liberdade de fazer com a minha. Se eu blindar de cá, a gente tem que ter um julgo igual. Para lá e para cá. Realidades são diferentes. Mas, na medida do possível, em algum momento a gente tem que sentar e falar assim: isso aqui vai atrapalhar o nosso plano. Você quer realmente abrir mão do nosso plano por causa dessa situação? Porque acontece. Então, assim, mas vocês têm uma casa legal e o outro não tem uma casa legal. Eu falo muito para minha esposa: alguns parentes nossos não têm uma condição melhor, não é por falta de dinheiro, é por falta de desorganização e desperdício. O desperdício e a desorganização dele não pode me deixar com a consciência pesada de que ele está passando essa necessidade e eu estou aqui numa boa. Não, mas ele escolheu, então a gente tem que respeitar a escolha dele. Ainda que ele tenha feito uma escolha inconsciente. Mas assim, eu já cheguei em casa de vários familiares, e aí eu sou muito observador, e aí você, poxa, eu tenho um hábito, mesmo hoje na minha casa não precisando fazer conta de energia, mas como desde adolescente meu pai me obrigou a pagar energia, se eu vou passar num ambiente, eu já vou lá e apago a luz, um corredor que a luz está acesa lá sozinha, é o hábito, eu vou lá e apago. Aí você chega na casa da pessoa, tudo ligado, sabe? Você olha, não tem uma consciência de falar assim: poxa, vamos economizar? E aí depois a pessoa fala: mas eu tô precisando de dinheiro, porque não sei o quê. Já aconteceu com familiares assim: poxa, não tem dinheiro para nada, mas toda refeição, não se faz a refeição sem Coca-Cola. Tá, precisa de um dinheiro para comprar um remédio, mas a Coca-Cola depois do almoço não falta. Tá faltando dinheiro para fazer alguma coisa na casa, mas Coca-Cola, passear, ir para restaurante, não falta. Aí você fala assim: a gente tem que ter essa consciência de amadurecimento e falar assim: meu bem, olha, a gente está ajudando aqui, mas não surte efeito. A nossa ajuda tem que ser outra. Se você quiser orientação, a gente te ajuda. A gente oferece orientação. Dinheiro não mais. Dói. Mas às vezes é necessário. Sabe? Porque nem sempre entregar dinheiro para outra pessoa é a solução do problema dela. Porque o problema está no comportamento. E, no entanto, a gente trabalhou aqui 10 lições para casais e em momento nenhum eu coloquei nenhuma planilha. Planilha, anotação num caderno, num aplicativo, é uma ferramenta. Eu preciso trabalhar Mentalidade. Se eu não resolver na mente, não há ferramenta, não há planilha, não há aplicativo, não há caderninho, agenda que resolva o problema. A questão está na minha cabeça daquilo que eu quero. Então, qual que é a minha prioridade hoje? A minha prioridade, ela segue um padrão de prioridade. Minha casa, minha esposa e meu filho. Segundo, vem pais, porque os pais estão nessa linha de prioridade. Depois, irmãos. Essa é a escala de prioridade nossa. Os pais, depois os irmãos. Até porque os irmãos são mais jovens do que os pais. Então, a gente tem essa escala de prioridade. E a gente tem o tempo todo
tem que estabelecer esse filtro. Ela está precisando de dinheiro ou de orientação? Essa ajuda ela é recorrente ou ela é uma ajuda permanente? Tudo tem que ser avaliado. E isso a gente conversa. Não é toda hora que todo mundo fica feliz com a decisão que é tomada. Mas é assim, você quer abrir mão do nosso projeto em detrimento de um mau comportamento? Vamos escolher, depois não reclama. Entende? Mas por isso a gente precisa blindar o casamento. Porque eu brinco e tem uma expressão que a gente usa lá em casa. O problema do outro, ele não pode atrapalhar a nossa convivência da porta da nossa sala para dentro. Entendeu a lógica? Posso ajudar, mas o problema do outro não pode adentrar para minha casa e se tornar o meu problema. Nossa, você é muito mal. Não. Porque se eu comprar e trouxer o problema de todo mundo para dentro da minha casa, eu não vivo. E é por isso que eu estudo finanças. Você quer ajuda? Você quer sentar? Vamos conversar? Não, eu preciso de dinheiro, não preciso de ajuda de orientação. Essa pessoa já está descartada da ajuda financeira. Como que uma pessoa que está sempre precisando de ajuda financeira não quer ouvir um conselho? Tem algo errado. Eu não sou banco. Você quer dinheiro? Banco. É lá que eles oferecem dinheiro. E dinheiro é algo assim. Agora, se uma pessoa que tem esse ciclo vicioso, sempre está devendo, nunca paga, ele tem um filho, adoeceu, está precisando de um remédio, eu não empresto o dinheiro do remédio. Eu compro o remédio e oferto o remédio. Vamos resolver o problema da criança. A criança não tem culpa do pai doido que tem. Mas eu vou comprar e vou dar. Porque deu, tá dado. A gente esquece. Então essa é mais ou menos uma dinâmica. Em alguns momentos ela parece ser dura. Mas não é. Se eu for muito bonzinho sabe? E atender todos os pedidos, todas as rifas que chega para mim comprar, chega no final do mês, quem vai estar devedor sou eu. Se a gente for pegar os problemas de todo mundo, né? Aí a gente vai ficar igual ele, né? Aí eu trago o problema dos outros para mim. A gente vai entrar no mesmo ciclo do problema. Uma vez um colega de trabalho ficou chateado comigo. Eu sabia que ele não tinha habilitação. Aí ele chegou e falou assim, cara, empresta sua moto para mim ali. Eu falei, cara, você vai me desculpar, mas não vai rolar. Pô, cara, você não confia em mim? Confio em você demais. Mas você não tem CNH. Se tiver uma blitz ali na esquina, a minha moto vai ser presa, eu vou pagar a multa. Porque se você não tem a moto, quer dizer que você não tem dinheiro, não é? Minha moto vai ser presa, eu que vou ter que ir lá, vou levar bronca lá no Detran, vou criar um problema para mim do tamanho do mundo. Tá, mas ele não se deparou com a blitz, mas ele se envolveu num acidente. Pior ainda. Piorou mais ainda a situação. Hoje, graças a Deus, eu sou bastante criterioso. Wellington, não sei se... Presta seu carro, me leva ali. Não, faz o seguinte. Eu chamo o Uber aqui para você. É mais barato. Fiquei livre dos problemas. São atitudes inteligentes. Que eu vejo assim, às vezes eu vou pegar meu carro, vou deslocar, vou lá, volto. Cara, o meu custo de tempo, de tudo, vai ficar mais caro se eu pagar Uber para a pessoa. Então eu chamo o Uber. Resolve o problema. E vocês dois, a família, quem de vocês é mais apegado à família, aos pais? Eu acho que a gente não tem essa noção ainda. Eu acho que a gente vai ter quando a gente sair. Porque até então... E hoje, quem tem os pais mais dependentes? É porque lá em casa, a gente, cada um entra pro seu quarto e fica lá, no seu mundinho. Então, acho que talvez eu sinta falta. Minha mãe, né? Quando falou. Minha A mãe também. Sua mãe é mais dependente de você. a gente é assim... Eu sou a caçula. Tem a Renata, o Murilo e eu. Aí eles casaram e eu fiquei, né? Então eu sou a última. Então já rola um burburinho ali Vai dar quando ruim a quando ela Bárbara sair de casa. sair. Como é que vai ser? Quem vai cuidar da mãe? Quem vai levar ao médico? Quem vai comprar os remédios? Até que financeiramente ela é muito independente. É mais a companhia mesmo.
Lá em casa tem meu irmão ainda, então. Meu irmão mais novo. Então isso aí eu acho que tá tranquilo. Wellington, qual que é a sugestão para você nesse tipo de situação? Você tem uma mãe que depende de você não financeiramente, porque às vezes essa dependência ela é mais complexa de ser resolvida que uma dependência financeira. Porque aí vem muito a parte emocional. É minha mãe, eu preciso fazer. Mas o pastor falou que quando eu caso, eu tenho... A minha família casa, agora é ali. Ali que é a minha família. Mas eu tenho minha mãe que tem um laço familiar, que segundo a Bíblia, ela tem domínio sobre mim, ela tem... Eu tenho um laço familiar ali que eu tenho a responsabilidade de cuidar. Como mediar essa situação? Eu vejo especialistas que dizem o seguinte, que não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para você honrar o seu pai e a sua mãe, que Deus vai multiplicar os seus dias na terra. Isso é muito sério. Eu tenho especialistas que dizem o seguinte, você tem que cuidar da sua família e do seu pai e sua mãe também. E tem especialistas que dizem o seguinte, você não deve nada para a sua família, ele te colocou no mundo, você não deve nada para os seus pais. Qual que é a sua opinião? A minha opinião é que a gente tem que encontrar um caminho. E a minha história é bastante curiosa. Quando eu casei, a minha primeira opção, meu pai virou e falou assim, não, você não você vai mudar daqui não. E tinha uma construção no fundo do lote do meu pai, que eu tinha construído quando eu era adolescente, eu queria ter meu próprio quarto sozinho. Aí eu fiz no fundo para mim. E eu ampliei lá. Aí meu pai, não, você não vai sair daqui, que você vai morar aqui, coisa e tal. Aí minha esposa falou assim, não, vou morar aqui, eu gosto muito do seu pai, não tem problema não. Aí a gente arrumou lá e reformei, fiz uma boa reforma, algumas adequações, separado, porque a casa era de esquina, a minha entrada era independente, mas eu estava ali do lado do meu pai. E foi interessante porque meu pai fez tudo isso e a gente teve uma convivência com ele só de 2 anos, porque a gente casou, 2 anos ele faleceu. E aí ficou minha mãe viúva, a gente morando próximo e tal. E chegou uma hora que a gente falou, agora está na hora de alçarmos o nosso voo. Minha mãe já está melhor, a gente tem que alçar o voo. E aí nós fomos comprar a casa no condomínio onde a gente mora. E aí minha mãe, curiosa, não, vou lá ver essas casas lá, vai ser bom o lugar lá, vou lá ver. E aí chegou lá, eu negociei minha casa, assinei o contrato e tudo, aí de repente minha mãe olha e fala assim para a corretora, a casa do lado da dele já foi vendida? Aí a corretora, não, então reserva ela para mim. E a minha mãe mora na casa ao lado da minha. Então a gente, assim... E sua sogra? A minha sogra um pouquinho mais distante. Não é Mas no mesmo condomínio? Não. Mora no outro bairro. Mas assim, o que a gente entende? Eu estabeleci uma linha. Minha mãe tá ali toda hora. Então, acredite, eu como menos na casa da minha mãe do que os outros irmãos que moram um pouquinho mais distante. Existem passeios que é feito eu, a minha esposa e meu filho. Existem passeios que a minha mãe está presente. Entende? Então, assim, nós fazemos uma viagem uma vez por ano, normalmente a minha mãe vai. Outros passeios, ela não vai. Por quê? E aí tem horas que eu falo, assim, tem situações que acontecem que minha mãe fala assim, porque tem um irmão meu que mora com a minha mãe, aí minha mãe chega lá em casa e fala assim, você podia me levar ali assim para eu fazer isso. Aí eu falo, mãe, agora eu não posso. Pede o fulano que mora com a senhora. Ele tá lá para isso. Então tem horas que você tem que, com muito carinho, muito cuidado, ir lá e falar assim, não. Porque assim, eu não posso também, porque os pais, 4 filhos, os pais sempre tem aquele que é o... Que fica lá dentro de casa. Tem um que fica em casa, tem um que não é o que fica em casa, mas tem um que é o predileto. Só para provocar vocês, mais uma tese que não é bom ter só um filho. O Wellington não vai poder ter isso. Ou o filho cuida dele ou ele tá sozinho. Porque tem o predileto, que é aquele assim que o pai confia, que tudo é aquele. Aí esse acaba atendendo o pai de boa vontade, gera ciúme nos outros irmãos. Cara, é um negócio assim meio tenso de lidar. Mas tem horas que eu, mesmo a minha mãe morando do lado da minha casa, tem hora que eu falo assim, mãe, não vai dar. Mas não é porque eu não quero fazer. É porque se em algum momento eu não disser não, os outros não vão fazer nada. Entende? A partir do momento que às vezes eu não posso, o outro vai ter que dar o corre dele.
Então, isso tem que ter muito equilíbrio, porque tem que ser para minha mãe que está do lado, e tem que ser para minha sogra que está ali também do outro lado. Então, a gente tem que ser muito justo para os dois lados. Muito justo para os dois lados. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não tenho mais meu pai, mas meu sogro, de vez em quando, eu precisava disso, alguma coisa. Tem como você comprar alguma coisa para mim no seu cartão? Ok, quero o que eu fazia com meu pai. Se eu tivesse o meu pai e o sogro, aí eu tinha que ser justo com os dois. Talvez hoje pro meu sogro é mais fácil, porque não tem meu pai, então, para mim tá tranquilo. Mas em relação à mãe e à sogra, a gente tem que estar sempre dando uma balanceada. Aí a gente conversa isso. Nós passeamos assim com a minha mãe, com a sua mãe. Acho que tá precisando a gente dar um passeio com a sua mãe. Sabe? Assim, a gente tem que tentar ter esse equilíbrio, porque eu não posso fazer só para uma. Né? Tem uma coisa que a gente tá pensando em fazer, mas não posso nem te contar. Mas é futuro. Segredo. É segredo. Os irmãos ninguém leva, Né? você viu, né? Só os mãe, sogra. Tá vendo, né? Mas assim, essa é a ideia, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa justiça. Por isso que aí tá escrito, a gente precisa blindar, a gente tem que saber quando ajudar e quando é o momento de não ajudar. Então eu vou fazer mais uma colocação para uma outra blindagem, para entender como é que você faz isso. Quando as pessoas se casam, no começo, a depender do perfil do casal, ele quer a casa cheia, né? Ele quer chamar as pessoas para jantares, resenhas, etc. E tal, mas já tem aquele casal também que não quer ninguém na casa dele. Como administrar isso se você é um casal que um gosta de receber mais visita, o outro já é mais reservado, um está mais focado nessa economia, o outro está mais focado em receber todo mundo, e tem também um terceiro ponto, que é o convívio social com a família, porque tem gente também que ele não convida ninguém da família, que não chama ninguém para ir na casa dele, né? E como fazer esse equilíbrio? Eu tenho um bom problema, porque lá em casa, quando vai fazer um aniversário ou vai fazer uma comemoração, o nosso grande problema é a lista de convidados. Não é porque é pouco, são muitos. Então, até brinquei agora no aniversário do meu filho, algumas pessoas voltou aí na festa. É porque sua família, sua família é grande demais. Aí a gente tem que filtrar um pouco. E aí, assim, a gente convida no ano. Se a pessoa falou que ia e não foi, aí ele fica suspenso por um ano, porque no outro ano a gente chama o outro, que a gente deixou de chamar. Pra ver se o outro vai. Você entendeu? Tem que ter esse rodízio. Mas assim, eu não tive esse problema com a minha esposa, porque ela e eu... O nosso problema do casamento foi o seguinte. Vocês são mais reservados, né? Não, nossa casa é cheia de gente o tempo inteiro. Se deixar. Quando a gente foi casar, naquela ocasião, eu fazia parte do movimento de juventude. Cara, o negócio era muito doido. Aí eu falei pra minha esposa assim, aí ela é a mulher do cerimonial discutindo a questão que elas queriam uma coisa, a gente queria um casamento ao ar livre, numa chácara, aquela coisa, né? Na época era muito moda isso e tal. Aí eu falei, tá, a gente vai fazer numa chácara. Aí eu falei assim, vamos fazer o casamento no domingo de manhã? Mas vamos fazer no sábado à noite. Eu falei, se fizer no sábado à noite vai dar 1000 pessoas. Acredite. A mulher do cerimônio, não, tô acostumada a fazer casamento, não dá mais do que 280. Eu falei, vai por mim. Eu sei do que eu tô falando. Aí nós vamos fazer a lista dos convidados. Só da parte da família da minha mãe, deu 280 pessoas listadas. Porque na família da minha mãe, você chama a tia, aí ela leva os filhos, agora os netos e os vizinhos. É mais ou menos assim. Os conhecidos que não são nem parentes, mas vira próximo da família. A família do meu pai, mais outro tanto. A família tá... Eu falei pra ela, vai dar muita gente, fora os amigos. Aí nós decidimos fazer o casamento no domingo de manhã, para filtrar. Porque muita gente vai pra igreja, vai pra feira. A ideia era um filtro natural. Se alguém estiver me vendo aqui hoje, vai brigar comigo até por causa disso. Aí a mulher do cerimonial, eu falei, e outro detalhe. Parente que você tem, vai falar, esse pão duro não me chamou não. Outro detalhe, eu falei assim, olha, as pessoas para ir no nosso casamento, elas têm que confirmar a presença. Naquela época não tinha como hoje, você cria uma situação aqui, a pessoa clica lá e sai a lista. Não, naquela época tinha que ligar para a pessoa do cerimonial. Aí quando faltavam uns 15 dias para acontecer a cerimônia, a mulher do cerimonial falou assim, gente, a gente precisa sentar e conversar.
Porque até agora, nesse exato momento, já ligaram 520 pessoas confirmando presença no casamento de vocês. Entendeu o problema? Aí eu falei, então nós vamos ter que mudar toda a logística e dinâmica do casamento. Esquece mesa com enfeite. A gente vai fazer tudo assim, debaixo do pé de manga com cadeiras, o altar. Era numa fazenda, falei, tem uma mesona enorme de madeira, panela em cima da mesa, suspende o garçom, investe na comida. Bota o povo na fila. Bota o povo na fila e cada um se serve como bem der certo. Depois cada um puxa uma cadeira e senta debaixo da árvore que ele quiser e come com o prato na mão. E assim foi. Pra gente atender essa demanda. Então, quando a gente mudou, na primeira casa era rodízio. A gente só podia receber 5, 6 convidados, porque a casa era pequenininha, era tipo uma kitnet. Então, era rodízio. Quando você morava lá na primeira com seu casa. pai. A segunda casa, num primeiro momento, a galera ficou assim, vamos lá na casa do Hélio pra conhecer e tal, e todo mundo ia lá. Chegou um dado momento que eu falei pra minha esposa, da agora pra frente, quem quiser vir vai ter que trazer o kit. A comida. Kit churrasco. Porque se nós não dá conta de bancar mais essa coisa. Aí tem uma galera, aí depois isso foi acabando, teve um tempo que... E aí, que dia que você vai chamar pra comer uma carninha lá assada na sua casa? Foi um dia que você chega lá com 1 quilo de carne, a churrasqueira tá lá. Porque aí foi dando uma... Mas assim, é comum. A Bárbara vai lá em casa, é comum. Chegar lá, ter sempre alguém. A porta não fica trancada, entendeu? Então, assim, minha mãe entra, o vizinho e tal. E, assim, a gente não consegue fazer uma simples comemoração assim, do aniversário do meu filho lá em casa. Tem que ser no salão de festa, porque, brincando assim, no mínimo dá 70 pessoas, assim, fácil. E filtrando, fazendo uns cortes. Então, e a minha esposa gosta muito, ela é muito assim, ela gosta dessa coisa de gente, eu também sempre, né, tive muita gente próxima, a gente não teve esse problema, de um gostar e o outro não gostar. Então, as nossas comemorações é sempre um problema, porque a gente tem que, chama o fulano, não vai dar, já não tem espaço, não cabe. Então, esse é o nosso problema. Então, você fala, vai fazer alguma coisa, às vezes eu deixo de fazer, porque ou eu tenho condição de chamar todo mundo ou não chamo ninguém. Aí fica um negócio complicado. Hoje fica mais fácil. O aniversário do meu filho, como ele tem papai, eu quero que chame os... Aí ele tem uns amiguinhos. Então a gente chama mais as pessoas que estão mais próximas a ele. De convivência, né? Mas assim, a sua casa, se ela ficar o tempo todo de porta aberta e toda hora você botar um banquete na mesa, dá ruim. Meninos, e aí, como foi a aula? Foi boa? Foi boa. Bem difícil. Deu para explanar melhor o manual? Esclareceu certeza. todas as dúvidas? Com certeza. Perguntas pro Elton? Não. Pode fazer, aproveita. Aproveita. Não tem dúvidas não, já Já sanou tá tudo bastante. aqui, Eu ainda tô barato, não tô cobrando por Ainda. Ele verdade. não tá cobrando por respostas. As perguntas ainda estão sendo respondidas de forma gratuita. Mas eu vou fazer uma última pergunta para Faça, você. aproveita. Além da questão financeira, o que você acha que mais gera divórcio na atualidade? Além do financeiro, eu acho que assim, hoje a gente vê muitos casamentos sendo desfeitos por causa de propósitos de vida. Um quer seguir uma carreira, o outro quer outra carreira. E aí falta apoio de um para o outro. E vou sintetizar isso que aconteceu comigo ano passado. Eu tinha uma situação profissional e a minha esposa trabalhava numa escola, ela é funcionária pública, e chegando no final do ano, a diretora não se candidatou para a reeleição, para a direção da escola, e aí em algum momento os professores, colegas de trabalho começaram a falar para ela assim, olha, tem que ser você, a gente quer que seja você a diretora da escola. E aí, num dado momento, e ela resistindo à ideia, e aí, num dado momento, eu tive que dizer assim para ela, eu vou abrir mão de alguma coisa minha pessoal, mas eu acho que é importante você ter essa experiência profissional. Isso muda toda a dinâmica do casal, porque hoje existem muitas situações que eu tenho que abrir mão, literalmente, daquilo que eu gostaria de fazer para apoiar ela no trabalho dela.
Se eu não tiver e não der esse apoio a ela, que não é fácil, acaba que eu vou me distanciar dela. Porque ela está envolvida num projeto que ela precisa dar muita atenção, suga muito o dia a dia dela. E se eu não for o suporte dela e eu começar a criar um caminho para mim aqui diferente, vai chegar um momento que o problema não é dinheiro. O problema é propósito de vida. Então, nesse caso, eu tenho consciência que hoje a nossa vida gira em torno do cargo dela como diretora. Então, assim, acontece muitas situações que às vezes a gente está programado para fazer uma coisa, acontece uma situação na escola e a gente tem que mudar os planos e ir lá. E eu tenho que ter essa consciência, essa percepção de que eu me coloquei como parceiro dela e vou ter que dar esse apoio para ela incondicionalmente. Meus projetos, eles estão correndo nesse momento de uma forma mais paralela, sabe? Sem tanta empenho, porque a gente tem 2 anos, e é um compromisso que eu assumi com ela de 2 anos, que o mandato é 2 anos. Então, durante 2 anos, os meus projetos eles vão acontecer num ritmo não tão acelerado como eu gostaria que acontecesse. Porque se eu acelerar o meu processo, eu não consigo dar apoio para ela no projeto que ela está envolvida. Então, acho que casal é isso. Já teve outros momentos que minha vida estava mais corrida. Eu estava trabalhando um professor à noite universitário, manhã, tarde e noite. E a vida dela foi muito em função de eu chegar em casa, comida no prato, roupa lavada. Meu bem, ela precisa resolver isso assim, assim. Ela resolver tudo para mim como uma secretária. Hoje o processo meio que inverteu. Se o casal não tiver essa dinâmica, Carlos vive uma situação profissional, Bárbara outra. De repente o momento dele profissional é melhor. Ela apoia. Se a coisa inverte, ele tem que dar o apoio para cá. Se isso não acontecer, naturalmente a relação, cada um toma seu rumo. Incompatibilidade de agenda. Wellington, bacana. Que aula, hein, gente? Que aula que vocês ganharam. Agradecer vocês por ter vindo participar do 3º podcast do Wellington. Música. Agradecer você que tem sempre traz um conteúdo rico aqui, uma visão bem atualizada. Essa ideia de trazer esse manual para o casal é muito importante. Eu tô até pensando aqui no título do podcast que vai casar muito. Vai ser assim, ó, manual para casal. Porque aqui você trouxe técnica e prática. A proposta colocou dele um casal na mesa. O algoritmo do sim. Que é a ideia da programação, como filtrar, organizar etapas. Acho que a ideia é isso mesmo. Então, muito obrigado. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse... Hoje a gente vai falar para você deixar uma mensagem diferente. Você não vai olhar para a câmera e deixar uma mensagem para o público diretamente. O público vai assistir a mensagem final que você vai deixar para esse casal. Bárbara e Carlos. Então, eu conheço vocês, a Bárbara eu conheço, né, há muito tempo. Mas eu quero desejar para vocês, assim, que vocês sejam uma família, né? Uma família, assim, bem estruturada. Uma família que tenha prazer em estar juntos. Que vocês possam ter os 4 filhos, 5, não sei quantos vão vir. Mas que vocês tenham sempre, assim, em mente. Que primeiro Deus na nossa vida. Sem Ele a gente não é nada. E depois, no dia que vocês disserem lá no altar sim, um para o outro, vocês se tornaram uma só pessoa. E tudo que vocês forem fazer, sempre a opinião de um é importante para o outro. Tá? A Renata, que é minha esposa, toda vez que eu vou trocar de carro, é muito engraçado. Eu faço toda a pesquisa técnica do carro. Mas aí eu chego para a pessoa que eu estou comprando um carro e falo assim, vamos fechar o negócio? Eu falo, não, minha esposa tem que vir aqui. E é muito engraçado. Ela chega no carro, ela fala assim, abre a porta para mim, por favor. Aí ela entra e fala assim, liga o ar-condicionado. Aí ela abre o porta-mala. Ela tem uma fissura pro porta-mala que eu nunca vi. Mas se ela não fizer isso, ela não participou do processo. Então, assim, eu não compro o carro para mim. Eu compro o carro para nós. Tudo que vocês passarem a fazer
não é mais para mim, para nós. Se vocês fizerem isso, com certeza daqui 15 anos, eles vão estar aqui no podcast falando para algum outro casal. Você, assim, bem com a cabeça branquinha. Não, já tá. Né? Já tá Mas branquinho. total branca, 100% branca. E eles vão estar aqui, talvez, passando, porque assim, daqui 15 é vocês que vão estar orientando outro casal. Quem sabe, né? Daqui 15 vocês estão fazendo um podcast pro sobrinho. Então, vamos pensar que isso vai ser assim. Não vai existir mais eu, mas nós. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio.